Olá! Tão importante quanto o acesso ao livro é a forma de apresentar este objeto a crianças e a jovens. A mediação literária é fundamental para a formação de novos leitores, para que esses pequenos jovens, futuros criadores sejam inseridos nesse universo tão vasto, tão rico que é o universo da fantasia, da literatura. Quando contar uma história? Com que estímulos? É preciso criar uma ambientação para isso? A partir de quando? Será que devemos contar histórias para os bebês? É sobre isso que a minha convidada de hoje, a professora doutora Sueli Bortolin, da Universidade Estadual de Londrina, vem falar. Eu sou Wagner Dias, este é o nosso Experiências Literárias e eu espero que vocês gostem desta conversa de hoje. A vocês, meu grande beijo. Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham sempre o nosso Experiências Literárias. Hoje eu estou aqui com uma pessoa super bacana, super especial, que é a professora Sueli Bortolin, né? Ela que trabalhou durante muitos anos com a questão da mediação, da leitura, né? Foi professora da Universidade Estadual de Londrina, tem um longo percurso e uma longa experiência, uma vasta experiência nesses temas que a gente gosta de comentar e de conversar aqui no canal. E eu ia fazer uma apresentação da professora, mas ia ficar uma coisa meio formal, então nós decidimos aqui em off que ela vai fazer ali a sua própria apresentação, falando um pouquinho sobre ela para que a gente possa conhecer melhor o trabalho que ela desempenha. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Fique à vontade, esse espaço é nosso e a gente vai ficar aqui trocando as nossas figurinhas. Eu Tá brinquei bom? com ele que eu vou rodar minha roda da fortuna, né? E eu sempre brinco assim, rapidamente, que eu nasci em 1958, em 1968 eu lia O Mundo, conversava com os cachorros, em 78 eu me encontrei profissionalmente, eu falei, eu quero ser bibliotecária, e conheci um texto chamado Biblioteca Infantil de Clamart, que é a Biblioteca Infantil de Paris, que vale a pena, quando forem viajar, vão na periferia, lá na área operária de Paris, conhecer a Biblioteca Infantil de Clamart. Isso em 80, daí eu fui, né, conheci, adorei a Biblioteca Infantil, é isso que eu quero mesmo. Em 88, que eu viajei lá em 88, né? Em 98 resolvi fazer o mestrado. Em 2008, olha só, de 10 em 10 anos. Em 2008 eu passei no doutorado, então eu continuo agora como docente aposentada da Universidade Estadual de Londrina, do curso do Programa de Ciência da Informação, mas sempre tive, estava brincando agora há pouco com o Wagner, um pezinho na educação, na pedagogia, né, mas na educação, e outro pezinho na letras, mas no sentido assim, não de invadir a área, no sentido assim, de trocar com os amigos. Então, eu tenho muitos amigos nessas duas áreas, em outras áreas, mas principalmente nessas duas áreas. Tive livraria, eu criei ONG, fechamos por falta de espaço, de tempo, saúde, e então sempre me envolvi com a literatura, tá? Infantil. Eu não posso dizer que eu tive livro na infância, porque não tive. Né? Não tinha, não existia. Em 58, foi alfabetizado aos 7, então não existia livros infantis no Brasil, que vinha, agora alguns vinham de Portugal, e se tivesse para comprar, meus pais não tinham dinheiro de comprar. Então, sou a Sueli, hiper apaixonada por literatura infantil e juvenil, por biblioteca escolar, biblioteca infantil e por leitura em É si. isso aí. E já que você falou de infância, para a gente começar a aquecer aqui os nossos motores, eu queria que você faça um pouquinho para a gente quais são suas memórias afetivas, o que é que você se lembra da infância, como é que você se insere nesse universo letrado, como é que era a sua infância? Contavam histórias para você? Como é que você... Eu sou uma pessoa abençoada. Eu tive mãe que tricotava lendo fotonovela e contando história, e parava depois falando com a gente, né? O pai, caipira, do interior de São Paulo, que falava, contava aquelas histórias
bichos de assombração durante, né, que ele tinha vivenciado, ele mais na vivência dele. Um avô, que eu falava que é o primeiro jornalista que eu conheci, porque ele punha a gente na charrete e andava em Londrina até uma ponta a outra, pegando lavagem o porco que ele tinha na chácara, mas ele contava, o político fez isso aqui lá, o prefeito, e ficava falando e narrando coisas durante esse trajeto, com os netos tudo pendurado na charrete. A avó, que fazia muita brincadeira, por parte de mãe. Uma nona, né, veio pequena para o Brasil, uma nona, a mãe do meu pai, desculpa, misturava o sotaque macarrônico, né, da Itália, com do interior de São Paulo e aquela confusão. Então, tive muita tias, uma tia contava história de assombração que adorava. A gente chorava de medo, mas pedia para contar de novo. Então, eu falo que eu sou abençoada porque eu tive isso. Não tive o livro, né, mas eu tive esse livro aberto, né? Então, eu sempre fui muito falava pouco, hoje muito, né? Mas falava pouco, e ouvia muito. Então, isso foi criando em mim uma reserva de oralidade, uma reserva de informações que devem ser consideradas também literatura, porque vem por meio da voz, né? Sim. E chega até a gente. E eu penso assim que isso me fez, sem arrogância dizer isso, mais sensível. Sim. Eu sofro muito pela perda de alguém, né? Não por coisas materiais. Eu sofro muito ao ver um preconceito racial, qualquer tipo de preconceito, né? Eu sofro muito. Então, esse sofrer, mas não é um sofrer pesado, que se arrasta, e sim um sofrer assim de partilha com o outro, né? E isso me fez, quanto mais eu leio, mais eu fico assim, quanto mais eu sou assim, mais eu leio. Então isso me faz um movimento que eu chamo pendular, né? É o pêndulo ali que vai me levando e me construindo eternamente, né? Em tempos tão difíceis, né? Em tempos tão complexos em que o material tem tido status de ser a coisa mais importante, o lado sensível vai ficando tão perdido, né? E ele é tão fundamental para as relações humanas, para a relação de educação, né? Para a nossa construção enquanto seres humanos, né? Então acho que a literatura ela nos proporciona esse resgate, né? Esse sentir, né? Esse toque da palavra que aquece, que abraça, né? Que nos mostra outras oportunidades, né? Os livros, eu acho que as coisas melhoraram um pouco, né, no decorrer dos anos, da passagem dos anos. Hoje a gente vê que tem mais gente comprando livro. É claro que ainda somos um país de poucos leitores, a coisa poderia ser bem melhor do que ela é, mas sabemos que houve incentivos governamentais para compras de livro, então o livro ele acabou chegando, né, nas escolas de alguma forma, em maior quantidade, em menor quantidade, mas ele acabou chegando na escola. Só que ele chegou, as escolas têm lá a sua caixinha da leitura, seu cantinho da leitura, tem escolas que têm a sua bacia da leitura, cada um se arranja como pode. Mas como é que fica a questão da mediação? Porque é tão importante ter acesso ao livro, creio eu, quanto fazer um bom trabalho de inserção, de mediação. Como que a senhora vê isso? É fácil destinar verbas, né, e comprar o livro, né, e ficar na estante. Então, que a gente tem que ainda avançar muito nesse aspecto, porque a gente tem que estar fazendo parte da vida do aluno, e é muito mais rico para ele quando a gente faz isso compartilhado. Né? Então, o livro parado em si, por mais que eu seja apegada ao objeto livro, o livro parado em si não se abre uma página, e quando você não só por meio, eu não acredito em outra coisa, é só por meio da mediação. E no meu caso, eu defendo a mediação oral, né? Porque você vai ali só abrindo a página para a criança, também não resolve nada. Ela não tem... não gosto da palavra estímulo, mas essa levar até o livro é fácil também. Agora, compartilhar, dividir, fazer com que a criança tenha essa vontade de permanecer com o livro, permanecer do livro, permanecer na biblioteca, é só por meio da mediação. É só falando, conversando, seja falar, a palavra, você falou a palavra é a coisa mais importante que existe, né? Sendo ela corporal ou oralizada, né? Mas a gente não tem ainda
a noção de como isso muda, como isso influencia a vida das pessoas. Mas eu me preocupo com o leitor, desculpa, com o autor e com o editor, porque é eles que vão me encher, aumentar a minha dose de curiosidade, de imaginação. Sim. Mas é o mediador principal, os mediadores, é isso mesmo, é a família, é o professor e o bibliotecário. Porque é eles que vão ficar. Eu não uso a palavra ponte, que ponte vai e volta, não é. É ele que vai fazer o envolvimento, né, para que realmente a pessoa se forme como leitora. Quais são os desafios que você percebe? O que falta fazer para que nós tenhamos bibliotecários mais ativos, professores mais ativos, professores leitores, porque ainda temos professores que não leem, né? E se o professor não lê, ele não vai conseguir fazer com que seu aluno leia de uma forma profícua. Como é que você percebe esse panorama? Eu não acredito na formação de leitores sem a mediação, tá? Não, e não no sentido de mediar como ponte, que as pessoas às vezes usam aqui daqui para lá e pronto, nem de receber, né? Aquele aspecto mais de depositar, como o Paulo Freire, ficar depositando, né, a conteúdo. Não acredito nisso. Eu acredito nesse envolvimento. Então, nosso desafio maior, incluindo os influenciadores hoje pelo YouTube, né, no nosso momento, é dizer, não dá para mudar, não dá para formar leitores sem a mediação. Então, o desafio é formar mediadores de leitura. Daqui para trás, a gente pode dizer que o acervo enviado pelo Ministério da Educação no Brasil é lindo, é invejável. Então, dizer que não tem obras, que o governo não, daqui para trás, né, não mandou obras, é mentira, porque existe sim. Existe, assim, uma dificuldade na gestão, que às vezes, por medo de perder, etc., o gestor, né, tranca dentro de um armário, de uma caixa, não tem contato, nem o professor para se motivar e ficar mais, né, por dentro da literatura, e nem a criança. Então, o caminho é mediação na sala de aula e mediação na biblioteca. Eu tenho um amigo, que recebeu até um prêmio, o professor Rovilson José, que ele fala assim, que o que acontece se a gente deixar a caixa fechada, né, além de falta de ética, de falta de responsabilidade, é tirar a possibilidade dessa pessoa se encontrar, eu brinco que é um encontro amoroso, né, com o texto literário. É verdade, e eu estava pensando aqui agora numa fala do Walter Benjamin, eu não vou saber repetir agora, mas ele diz algo como temos que fazer com que o livro deixe de ser esse objeto onírico, intocável, inatingível, né, e aproximá-lo da criança como algo comum do seu dia a dia, do seu cotidiano, a leitura em si, né, fazendo já um ajuste dessa fala do Benjamin, não só o livro, mas outras formas de contato, né, com a leitura, para que se crie esse gosto, né, para que se crie esse hábito, para que ela comece a ver naquele material coisas interessantes para a sua própria vida, né? E eu penso assim que a gente, usando a voz, né, o corpo, a oralidade em si, ela tem até esse um passo além do que a pessoa analfabeta, que não sabe, né, chegando a uma certa idade, que quer aprender ali, não vai para a escola, não foi, as crianças, as pessoas com problemas de visão, né, baixa ou total perda de visão. Então, eu pesquisei na minha tese o Paul Juntor, vale a pena vocês procurarem. E lá eu foquei muito a voz, o corpo, o espaço e a presença. São os 4 itens que eu mais me preocupei, porque quando você envolve a criança com a voz, com o corpo, num espaço que não precisa ser rico, não precisa ser aquela coisa tecnológica, um espaço confortável, afetuoso, gostoso, você cria a presença. Então, se você faz presença, você é professor, bibliotecário, faz presença na vida do outro, você forma leitor. Não é debaixo do sovaco, desculpa, vamos usar uma palavra bonita. Sim, mas debaixo das axilas, né? Exatamente. Colocando se mostrar professor com objeto. Não. É quando você envolve, você comenta, você respeita. Exatamente.
a leitura do outro. Não, você tem que dar liberdade para as pessoas lerem da forma que elas querem. É verdade. E a criança, cá entre nós, elas dão de 0, né? De 10 a 0. Elas percebem muito mais, porque nós já temos as nossas formatações, etc. Então, respeitar a criança nesse momento de mediação é muito importante. Então, é aproximar, trazer amorosamente, como o Paulo Freire tanto fala, é lindo isso, mas respeitar. É assim, não, é assim que tem que ser. Não é assim que tem que ser lido. Tá? Claro que na sala de aula com alfabetização é outra coisa, mas a literatura, a obra literária, ela é aberta. Eu tenho que deixar que tem múltiplas interpretações, e nunca esperar que aquela criança vai escrever sobre aquele livro, vai colocar no nome do personagem. Não faça isso, né? Porque a liberdade, ela é também sedutora. Quando eu tenho liberdade para ler dessa forma, até de ponta cabeça, né? Deitado no tapete, ou sei lá onde, uma almofada, eu me aproprio mais do espaço da biblioteca, por exemplo. Se é uma biblioteca sisuda, que não pode isso, não pode aquilo, eu sempre sugiro que as, pelo menos, almofadas sejam presas, né? Porque pode tacar na cabeça do outro. Aí tem que estar lá cerceando a criança. Mas que seja uma coisa confortável, gostosa. Por quê? Por que no círculo? Porque isso é como se fosse um abraço, tem todo o significado. Então, eu só acredito nisso, ainda bem, que mudar, né, mediar, para mim, é a lei principal da biblioteca e da escola, para que isso chegue realmente, esses textos cheguem realmente, sendo ele pego, resgatado, colhido, né, da narrativa oral de uma família, por exemplo, ou que está no livro impresso, que pode ser ou lido ou contado, nunca misturado, né? Eu vou ler, está ali, ele está aprendendo que tem toda uma voz, uma narrativa, ou então eu vou ler, vou contar livremente, a criança precisa saber essa diferença. Então, opto e falo, falar, contar a história. Enfim, mediar não tem, para mim, outra forma de formar leitores, sem a mediação. Você falou uma coisa muito interessante, que é deixar a criança viver esse momento. Porque, às vezes, você vê professores contando história, mas... Bom dia, pega o livro, né? Chapeuzinho vermelho. Era uma vez uma menina com uma capinha. Não vai despertar o gosto por aquele livro. Né? Ela tem que... Olha que legal que eu tenho, o que será que temos aqui hoje para contar? Olha esse desenho, o que esse desenho quer contar para a gente? E deixar que a criança traga a sua interpretação, que ela traga a sua visão. É importante dar essa liberdade para a criança viver esse momento, né? Sentir o prazer verdadeiro que é esse momento desse ambiente agradável que precisa ser construído para que a leitura seja proficuamente trabalhada, né? Para as pessoas que não sabem, que não leram ainda os seus trabalhos, seus artigos, seus capítulos de livro, eu vi pelo seu currículo Lattes uma lista infindável de coisas maravilhosas, e a gente passaria aqui 1 ano conversando sobre cada um daqueles temas, porque cada um deles dá uma conversa maravilhosa. Né? Eu vi as bancas das quais você participou e temas muito, muito interessantes, mas cheguei a você a partir de um trabalho que é sobre a mediação, né, de leitura, a contar histórias para os bebês. Né? As pessoas têm tanta curiosidade de saber um pouco mais sobre isso. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, como é que foi orientar essa pesquisa. Você falou que a sua orientanda ela estava grávida, né, durante a realização. Como é que foi esse processo, a escolha desse objeto? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Eu vou falar do lado triste e do lado alegre, né? Na verdade, a Aline chega no PPGCI, né, no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Estadual de Londrina, em 2017, com uma proposta de pesquisar idosos. Né? Eu, como tive o pai com Alzheimer, tenho a mãe com Alzheimer, eu falei, vamos fazer mediação oral, né? Era mediação oral que ela queria estudar. Vamos trabalhar com pessoas com Alzheimer? E a gente já estava se preparando nisso. Enquanto a gente estava se preparando nisso, ela engravidou. Ela engravidou assim, primeiro filho, né? Vamos fazer o seguinte,
vamos para o outro extremo. De idosos, nós vamos para bebê. O que você acha? Na hora, ela aceitou, que daí ela poderia, além de estudar para escrever, né, o trabalho, ela poderia já saber mais sobre a criança do que ela era mãe de primeira viagem. Enfim, a Aline Chanan, ela tem um alto astral, assim, ela é muito divertida, muito, e foi assim, aceitou rapidamente e já estava no começo mesmo, tinha acabado as disciplinas, estava no começo da escrita, aí foi, vamos mudar tudo isso. Então, ela aproveitou e fez duas coisas ao mesmo tempo, na prática e na teoria, né? E então eu tive acompanhamento dela, da Maitê, ela chama Maitê, hoje já tem 2 anos, na barriga e pós-barriga já, aqui, bebê, né? Nessa faixa de 0 a 3 anos, que tá, mais um ano ela vai terminar a dissertação da mãe dela. E nesse momento a minha sobrinha, teve a primeira gravidez, depois de certo tempo tentando engravidar, fez tratamento, e nasce minha primeira neta, sobrinha neta, com uma síndrome raríssima mesmo, com a possibilidade de viver só 45 horas, 24 horas, 48 horas, sei lá. E não, a Laura foi mais teimosa e viveu 6 meses numa total dependência da gente, e a gente cantava, e a gente foi, a gente, eu falo assim, meus irmãos todos, né, todos os tios, com essa vivência de mãe, a gente fazia muito trabalho, a avó dela, a minha irmã mais velha, é vó, e os 3 tios avós, muito convívio, uma coisa assim, tentando a tristeza ser mais leve, então cantando, brincando, falando poesias, etc. Fomos trabalhando com a Laura durante o período. Então a gente construiu, eu e a Aline, algo revelado com algo. Eu estou contando isso por causa dessa revelação e da não revelação. Eu poupava a Aline antes da Maitê nascer com dados da Laura, porque podia, para ela ter insegurança de ter também uma criança especial. Então a gente foi assim, com um compasso muito gostoso, e eu fico emocionada porque é respeitoso, né? Ela na alegria dela, ela me respeitava na minha tristeza, e eu na minha tristeza, eu acompanhava a alegria dela, e nós fomos, né? Até que a Laura faleceu, 6 meses depois, logo depois, eu não me lembro agora exatamente o mês que a Maitê nasceu, e foi agosto, né? Ela fez o aniversário esses dias, nasceu, então a Laura foi em agosto, e a Maitê nasceu em agosto. Então, esse trajeto que fez com que esse trabalho, não que eu melhor, nem respeito todos os trabalhos dos meus alunos, mas talvez um pouco mais, porque me trouxe tristezas e alegria, né? E a tristeza que eu tive, ela foi superada com a alegria da Aline com o trabalho. Então, ela pegou, ela parte. Aí, voltando à parte científica, ela parte da minha definição do que é mediação oral da literatura e faz mediação oral da literatura para bebês. Ela faz todo o estudo em psicologia, em pedagogia, sobre a formação da criança, e depois põe tipos de livros e complementa com que, assim, poderia, para o leitor que pegar essa dissertação, ter a oportunidade de aplicar isso e de colocar isso não apenas como professor ou bibliotecária, mas como mãe. Ela é bibliotecária mãe, né, e as pessoas utilizarem isso. Então ficou um misto de tristeza e alegria, mas que fez com que a gente construísse juntas, muito solidariamente, não que eu não faça isso, eu sou mãezona para os alunos, muito grudada neles, mas nesse caso foi um pouco especial pela situação da Laura, né, e pela chegada da Maitê. E isso me fez voltar um pouco, que olha, na minha memória pessoal, né, afetiva, que em 2004, eu havia orientado um TCC, que também foi, nós procuramos, e tenho medo de falar, já que você é uma pessoa que fala em plágio, né, mas pelas pesquisas que nós fizemos, foi o primeiro no Brasil, que era um TCC sobre bebeteca, que a Mariana Senhorini, nós acabamos de fazer a 2ª edição do livro sobre ambientes e espaços de leitura e informação. E tem o capítulo da Mariana lá, em que a Mariana fala tudo isso do espaço. Então, foi assim, eu voltei e falei, nossa, a Mariana falou do espaço com a bebeteca, tem gente que é contra, mas essa expressão, para mim, é rica. A gente viu isso na Espanha e não viu em outros lugares mais, né? Pelo menos no Brasil foi a primeira pesquisa, depois surgiram outros. Então, quando a Mariana faz isso em 2014, eu
fechei um ciclo. Não que eu não queira mais pesquisar sobre bebê, mas eu fechei um ciclo na minha emoção e na minha memória, né? De fazer com que a gente se preocupou com o espaço em 2014 e agora com esse leitor que frequenta esse espaço, né? Quem é esse leitor que frequenta ou é levado a frequentar, porque são bebês, né? É levado a frequentar esse espaço. Então, eu penso que foi muito legal. Se tiver alguém aí ouvindo que está fazendo a dissertação, vai com fé, com delícia, porque é muito legal pesquisar, é muito legal estudar, né? Claro que tem assuntos que são mais pesados, mais densos, mas mesmo sério como foi o de bebês, né? Ele traz, né, todo um referencial teórico, tanto é que não foi, é bibliográfico e documental, a metodologia que ela usou, mas ela conseguiu trazer com leveza, né? Trazendo, porque é com leveza que eu vou ter que trabalhar com bebê, não com ranzinzice, com cara. É dessa forma que eu tenho que trabalhar, com sorriso mesmo, vibrando para que a criança sinta, isso é gostoso. Você põe na mão da criança, você vai ver. Ela vai ficar vendo você, ela vai te imitar certinho. Por isso que é perigoso na fase, né, bem infantil, né? Primeira fase. Você faz a coisa errada, ela vai copiar. Você falou sobre que a sua orientanda trabalhou sobre o seu conceito de mediação. Fala um pouquinho para a gente o que é, qual é o seu conceito de mediação, para a gente entender um pouquinho melhor. Como eu sempre trabalhei com memória e com oralidade, contei muita história desde sempre, desde que eu era professora de jardim de infância. Olha, existia a expressão jardim de infância. Sim, Sabe por quê, eu sou né? uma Jardim de dessas infância, sementinhas plantadas aí nesse isso. jardim. A palavra jardim de infância é porque a gente semeava, o professor era que semeava a semente. É muito bonito isso, né? É legal saber. É que, na verdade, eu pensava na época, né? Eu defendia doutorado em 2010, que, assim, que era toda intervenção planejada, então o professor vai lá e planeja, tá lá ou não, espontânea, até num ponto de ônibus, você está ali, né? Espontânea, fazer com que as pessoas tenham esse contato com a leitura, com a literatura, tá? Então, simploriamente dizendo, também não foi muito complexo, posso ter copiado aqui, ó. Toda intervenção espontânea planejada de um mediador de leitura, visando aproximar o leitor ouvinte de textos literários. E eu usei essa palavra, que eu quero deixar claro, que eu falo isso na tese, leitor ouvinte e leitor narrador, já existia na área de letras. Eu só me apropriei e trouxe para a área de ciência da informação, que é o leitor narrador, nós, mediadores, em qualquer faixa etária e sempre, né? E o leitor ouvinte, porque ele vai ler por meio do ouvido. Né? Pode estar uma imagem ali, mas ele vai ouvir. Ele vai, se você tirar o texto da frente, o livro, ou a palavra, ele vai ouvir, então ele vai ser um leitor lendo pelos ouvidos, certo? Então, essa é a minha defesa maior na dissertação. E aí trago vários autores, o Walter Benjamin, mas o Paul Zumthor, que é esse que é um suíço, que esteve no Brasil, porque ele viu no Brasil uma carga de voz muito linda, né? Principalmente literatura de cordel, e não só, né? Mas os repentistas, uma carga de voz muito linda, maravilhosa, mesmo forte, que seduz. Quem não vai para um lugar, um repentista para tudo, você para ouvir aquilo ali, você pode estar brigando, né? Pensando com você ou no conflito, mas você para ouvir. Então ele faz, até aqui no Brasil, ele faz algumas pesquisas, ele vem para cá. Eu conheci o Paul Zumthor na faculdade ainda, através de um professor de literatura, professor Cláudio Corrêa Leitão, que nos apresentou A Letra e a Voz. Letra e a Voz. É o principal. E hoje já tem uma edição mais nova. A Aline concluiu com isso aí, né? Que é muito significativa a relação. Isso eu quero voltar ao mediador. A relação leitor, professor, bibliotecário, etc., é muito significativa. É o que, de todos esses textos que ela leu, esse é o aspecto mais importante. Por isso que eu falo que é o corpo, é como eu me posiciono. Você acabou de mostrar o exemplo, pegar o livro e fazer assim, o que será que é isso? É o respeito, né? Então, que isso que faz o desenvolvimento, principalmente isso, né? Que faz o desenvolvimento do leitor, né? A formação do leitor. Essa traz mudanças no leitor. Então, essa foi a conclusão que ela chegou. Todo esse trabalho voltado para mediação para bebês, não é isso? Para bebês, isso. De 0 a 3 anos.
pessoas têm muita curiosidade com todo mundo que eu converso, mas quando começar? Realmente é importante contar histórias para os bebês? A partir de quando? O bebê ainda na barriga? Como que isso acontece? Como que deve ser feito esse trabalho? Qual que é a sua visão sobre esse tema? Eu confesso, né, que às vezes a gente encontra alguns avaliadores um pouco extremados, né? Uhum, Eu já tive trabalhos meus não reprovados, mas uhum, marcado assim em amarelo, tarja amarela. uhum, Qual a tua fonte quando você afirma que desde o útero materno? E já tive que mudar texto porque não aceitaram. Tive que mudar uhum, texto. Mas qual é a sua fonte para dizer isso? E eu tenho duas respostas. Primeiro, que eu acredito sim que uhum, no útero materno a gente pode influenciar, ou se a gente está grávida, ou uhum, se conversar com esse bebê na barriga. Tem sim como influenciar. Muitas pesquisas em relação à música já falam por que em relação à voz oralizada não uhum, seria diferente. Por que seria diferente? Então, eu acredito sim que acontece isso. Muitas pessoas não acreditam. Eu não consigo acompanhar, por falta de conhecimento mesmo, algumas pesquisas existem de neurologistas mostrando as manchas e a estrutura da neural das pessoas uhum, quando está narrando um texto. Eu até gostaria de fazer isso um dia, mas eu teria que aprender muito de neurologia, então eu deixo isso para a pessoa com mais condição, mais capacidade. Então, ela mostra, por meio de exames neurológicos, né, que quando a pessoa tem acesso, por exemplo, a um poema, né, uma criança, ela muda a frequência, a mancha, vamos chamar de mancha, né, a mancha da cabeça dos uhum, neurônios da criança. É complexo isso, então eu não vou por esse caminho. Eu peguei um caminho mais atalhado, né, um atalho, e mais afetuoso, e eu queria ler para ok, vocês, uhum, uma fala do Paul Zunthor, perfeito, exatamente no livro Introdução à Poesia Oral, de 1997. uhum, No útero, a criança já se banha na palavra viva. Percebia as vozes, como se diz, melhor do que os agudos, vantagem acústica a favor do pai, desculpa. Mas a voz materna se ouvia no íntimo contato dos corpos. Essa é uma fala de Paul Zunthor, e que uhum, me fez, quando encontrei isso aí, mais uhum, apaixonada por ele e por isso. Acreditar nisso. Eu acredito que desde sempre. uhum, Então, desde o útero materno é possível, né? Vou encontrar ainda pela vida vários opositores a isso, mas eu lamento. Eu sou sonhador, eu gosto de acreditar nisso e prefiro acreditar isso em um monte de outras coisas que dizem por aí. Então, uhum, para minha, vamos dizer assim, sanidade mental, eu acredito nisso e falo isso, nem sempre em textos científicos por causa dessa uhum, rejeição. Mas acredito que se a gente começar a falar e pesquisar e fazer as mulheres fazerem isso né, consigo mesma, com uhum. suas barrigas, a gente pode um dia chegar à conclusão que realmente é eficiente, não gosto da palavra, realmente é possível acontecer isso, tá? Uhum. Se não for desde a barriga, que as pessoas não acreditarem nisso, começa logo a cantar, a falar parlenda, travar a língua, a brincar, né? Seja um brincante, seja uma mãe, um pai brincante, e professor brincante, bibliotecário brincante, É. porque a gente precisa fazer isso, principalmente agora, gente. As crianças vão voltar para a escola com perda de avós, perda de familiares muito próximos, de amigos. Então, vamos, é um pedido assim, com muita emoção. Vamos oralizar texto, vamos trazer para dentro de casa, para a escola, para a igreja, para todos os espaços, para o quarto, para o companheiro, com a companheira. Vamos levar texto, vamos encher, esse país está precisando disso. Eu ia falar isso no final, mas já falei já agora, porque eu sou neta italiana, eu já aproveitei. Então, a gente precisa acreditar nesse potencial, nessa força que a literatura infantil tem para a gente, né, e para as pessoas. É verdade. Todas as faixas etárias. Você está falando toda essa questão, né, da ciência, que às vezes um artigo pode ser marcado, né, mas as pessoas têm que entender que a gente está falando de algo que é muito do humano,
né? Nós estamos falando de sensibilidade. É por isso que a gente toca que a gente trabalha com a literatura, porque a gente quer trabalhar o sensível, né? O subjetivo, chega de Subjetivo. objetividade, né? Exatamente, exatamente. Os espaços, na sua percepção, nas universidades, os futuros professores, eles estão recebendo informação, treinamento para mediar histórias para bebês? Como é que isso se faz ou não se faz? Em âmbito governamental, nós temos incentivo do governo para a criação de espaços para isso? Como é que está o panorama nesse momento? Você teria como desenhar um pouquinho esse... Ó, estamos fazendo esforços, né? Certo. Uhum. Eu tenho um congresso internacional que acontece aqui. Estou pensando em alguns lugares que eu brinco sempre, eu vou falar da minha janela, né? Uhum. Eu falo da minha janela. Então, eu tenho contato com o pessoal do interior de São Paulo, Presidente, por exemplo, que tem um congresso internacional. Tem o COLE, faz tempo que eu não tenho participação, mas quem nunca foi, vá, porque assim, você é um mergulho, é um banho de literatura delicioso, você vai encontrando as pessoas pelos corredores, você quer falar, você quer ouvir. Então, estou usando, assim, de literatura infantil, né? A Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, que faz a premiação, que tem desenvolvimento. Na pandemia, as editoras se jogaram, gente. Hoje eu até recebi uma mensagem lá de manhã e fiquei pensando, será que as editoras estão pagando para esses autores? Porque também eles saíram de casa não saem de casa. Eles pararam de produzir lá os textos deles, os autores de história, e ir para uma live que não é uma coisa tão simples, né? Eu fico um pouco trêmula quando eu começo. Mas, assim, houve uma chuva de lives, né, para a gente saber da literatura. Aí, por parte das instituições, Quindim, que é um instituto muito legal do Rio Grande do Sul, que ele faz um trabalho canônico, faz um trabalho muito legal lá. Esse congresso vai acontecer agora em Presidente Prudente, depois eu posso até divulgar. Então, assim, e muita live, e muita troca. Até depois de agosto, agora, a partir de agosto, houve uma subida de vendas de livros novamente. Então, eu vou responder pela minha janela, que é o que eu vejo, o que eu trabalho, assim mesmo, voluntariamente, com o pessoal da prefeitura, faço contatos com universidades, né? Não estou me deslocando porque minha mãe tem 90 anos, então eu não quero fazer esse tipo de coisa. Então, eu faço muito a conversa assim. Mas em termos governamental, minha gente, isso eu vou ter que ser curto e breve. Não vai nem atrapalhar. É uma vergonha. Está achando, querendo taxar livros. Censurando livro infantil, eu escrevi isso em mais de um lugar. É uma vergonha. Sim. Tirar os livros, porque o governo gastava muito com dinheiro para as bibliotecas das escolas. Tem escola que realmente engaveta, mas não são todas. E por causa das que engavetam, nós vamos deixar de atender essas outras escolas. Então, há um movimento de retrocesso. Sim. Eu sou obrigada a falar isso, não tem como. É no governo agora, mas já veio um pouco antes. Já veio um pouco antes. Na formação desse grupo de pessoas que, infelizmente, são pessoas equivocadas. Têm medos de não sei de onde que tiraram isso. Tiraram de algum lugar. Então, isso fez um movimento que tem já, faz uns 5 anos, mais forte, né? Mas que foi o boom agora, porque agora é o quê? É a chancela. É a chancela governamental. Estou escrevendo um texto, saiu ontem a minha primeira parte, vai sair a outra daqui a um mês, dizendo que, à medida que dá a chancela e põe no MEC aqueles livros infantis, contos de fadas, que estão sendo adulterados violentamente, é triste. Tá? É muito triste. Mas você pode ver, você vai falar assim, mas existe editoras que fazem isso. Já existe. Eu não compro.
Sim. Se existe editor que compra, que faz esse tipo de livro, não compre. É a melhor forma de não dar espaço para ela. Mas a questão é que há uma chancela do MEC e com uma coisa mais agravante, que eu gostaria que vocês até possam largar meu e-mail disponível para vocês me ajudarem. Né? A ilustração, ela não é garatuja das crianças, aqueles desenhos lindos das crianças. É péssima. Chapeuzinho vermelho não tem nem o chapeuzinho dele vermelho. Não sou contra livro de preto e branco, adoro, eu tenho aqui na minha coleção de narrativas digitais, mas aí é arte. O que está sendo feito é empobrecedor. É empobrecedor e eu não tenho medo de falar isso. É muito pobre. É muito pobre. Então, fiquem atentos, professores. Primeiro, sem sem defesa partidária. Vão para esse senso. Eu fui com defesa partidária. Estou com raiva. Aí eu respirei e comecei a fazer análise. Aí parei de fazer análise textual e comecei a fazer análise da imagem. Estou mandando para uma revista sobre arte, chama The Art. Então, eu fui fazer da imagem. Que é mais triste ainda. Porque o texto, você solta, se a criança ela gosta, mas a imagem dizem, né? A imagem vale mais de 1000 palavras. Então, a imagem, a palavra imagem, em forma de imagem, ela tem força. Infelizmente, isso é muito triste. Então, hoje, eu penso, se os professores puderem usar os livros que já estão, que são muitos, desde governos do Fernando Henrique, né, Cardoso, que eu nunca elogiei, mas elogio agora, né, desde o Fernando Henrique, que ele foi mandando para as escolas, tem aí nas escolas, usem, porque senão nós vamos começar a perder esses espaços. Abram biblioteca e não apenas salas de leitura. Sala de leitura é pequena muito espaço. Abram, reserve uma sala, vão aumentando até que convencendo o diretor que tem aquela sala. Se for uma sala chamada biblioteca escolar, é suficiente para que a criança construa no seu imaginário que biblioteca é um lugar legal, que é múltiplo, não só aquela caixinha, aquela sacola, que é múltiplo e que a gente pode, sim, encontrar textos lindos, né? E com as tecnologias, gente, estou falando da parte impressa muito, né? Porque aqui está na verve da minha idade, mas com as tecnologias dá para você selecionar, porque tem muita porcaria também. Selecionar textos que estão sendo realizados por várias pessoas, por vários profissionais, inclusive, não só professores e bibliotecários. Então, dá para trazer. Então, não pode comprar o livro? Vamos ver o que tem, né? O que está disponível. Mas também não fotocopiar, porque daí o negócio é feio, nem de virar PDF. Teve um debate semana passada sobre PDF. Os autores ficaram assustados com o excesso de PDF dos livros deles. Que isso aí entra na tal da questão do respeito e da ética, né? Me empolguei, desculpa. Não, mas ótimo. Então, assim, pensando nisso que você está falando para a gente, você pensa o quê? Os espaços para leitura para o bebê, eles estão aí, eles acontecem, eles recebem incentivo ou não? As universidades estão formando seus professores para fazer essa mediação com os bebês? Como que está acontecendo isso? Você teria como... Eu vou falar também de onde da minha janela. A universidade, sim, né? Não, a biblioteconomia não tem mais a disciplina de literatura infantil, porque eu me aposentei. A educação na UEL tem. A letras estava sem, parece que está voltando, porque acho que não pode faltar essa disciplina, né? Não pode faltar. E eu acompanho alguns cursos à distância, que às vezes falam, né, MP de material, etc. Existe alguma, sim. Agora, por exemplo, já começou, depois de algum tempo de luta para conseguir, a Universidade Aberta do Brasil criou o curso de biblioteconomia à distância e tem uma disciplina assim. Eu acompanhei até um certo ponto, depois foi o professor Rovilson, que acompanhou, o professor Rovilson, que é da educação, que acompanhou o final da disciplina. Tem uma disciplina assim. Mas lá em Presidente Prudente também eu sei que é legal. Mas eu acho que, por mais que eu saiba, é muito pouco. É muito pouco. Certo. A Universidade Federal da Bahia convida a gente tem falado alguns momentos com eles, num projeto lá, que eu até daqui a pouco posso falar desse projeto, chamado Uma Rede, mas ainda
na minha percepção, não é o suficiente. Porque o Então, Brasil é muito grande. é Então, verdade, é um país precisamos muito... bater mais nessa tecla, precisamos publicar mais, precisa falar mais, né? Uhum, Divulgar mais que as pessoas que escrevem a respeito disso. é verdade. Não estou satisfeita. É, Ainda não acho estou que não satisfeita. estamos, né? Porque aquilo que a gente estava conversando antes, existe ainda uma dificuldade de chegada aos profissionais, às escolas, daquilo que nós estamos desenvolvendo na academia, das nossas pesquisas, né? Elas chegam, mas chegam a passos muito lentos. Então, talvez a gente também precise mudar a nossa forma de trocar, De né? comunicar. De fazer essa comunicação. Eu, por exemplo, eu não gosto muito da formalidade. A gente vive nela, né? Existem Uhum. todas as ABNTs da vida, as APAs da vida, que a gente é obrigado a fazer para publicar um artigo, mas eu acho que o artigo em si não precisa ser pedante. Você pode seguir todas Não. aquelas normas, mas o artigo ele tem que ser claro, ele tem que ser generoso com quem lê, porque a gente não pode pensar que está escrevendo apenas para o cientista. Então, tem que chegar numa linguagem que seja acessível a qualquer pessoa que tenha interesse em aprender, em aprimorar os seus conhecimentos. Então, a gente vê um universo acadêmico repleto de estrelas com textos que são inatingíveis. São textos, Nossa. eu diria, herméticos, porque eles não tocam no que é mais importante, eles não comunicam. Infelizmente, são maravilhosos, muito bem construídos, mas não comunicam. Então, um texto que não comunica, para mim, é um texto que não faz sentido. Então, todas as vezes que eu falo com alguém, que eu tenho a oportunidade de falar com estudantes sobre as minhas próprias pesquisas, eu tento trazer uma linguagem bem mais acessível, tento tirar um pouco dessa formalidade para que a gente consiga tocar, que a gente consiga atingir, né? E a E é gente tem essas contraditório, possibilidades. né? Contraditório. Exatamente, Vamos ler e faz um texto que ninguém consegue ler. exatamente, Né? exatamente, né? Ainda falando um pouquinho sobre essa questão dos bebês, existe um tipo de história específica? Quais são melhores histórias para se contar para um bebê? Existe isso ou qualquer história pode ser contada? Depende de como ela é trabalhada? Qual a sua visão a respeito disso? Para as crianças maiores, eu diria Uhum, assim, não pode ter proibição de temas, né? Tem livros aham, sobre nazismo, a morte, não é que eu vou narrar, vou ler só esse aham, tipo de temas para as crianças, não. Elas não podem ser colocadas em redoma de vidro, não. Mas o bebê uhum, tem que ter algumas preocupações. Uma das principais preocupações que é importante é a quantidade de palavras, né? Porque se você que vai ler, e se for um negócio que a criança já se dispersa, né? A gente sabe que o tempo uhum, do bebê é bem pequeno em tempo de parar ali e se concentrar, né? Então, assim, primeiro isso, né? A quantidade de palavras pequenas, quanto menor ainda, às vezes uma palavra só, com a imagem, com a figura, né? Principalmente as coisas, objetos pessoais, animais mais domésticos, né? Mais próximos dela, ou o oposto, animais que não são próximos dela, mas ela pode ter curiosidade, por exemplo, né? Uma girafa, né? A girafa não está perto uhum, dela, não é doméstica, mas aquela pescoção, aquilo lá atrai a criança, né? uhum. Os monstros também atraem as crianças, como as pessoas têm medo de trabalhar com monstros, mas atrai as crianças. Então, na minha opinião, cores vibrantes, né? Mas com ilustrações grandes. Então, ilustração É, grande, cores vibrantes quando possível, né? Complementos como zíper, fita, algodão, coisas que vão possibilitar o toque tátil, né? uhum, Emborrachado que possa babar em cima, porque a criança baba, né? Ela quer morder, né? E você possa limpar e depois a criança brincar de novo, ou coisas que não estrague. Lembrar que a página tem que ser cartonada, tem que ser grossa, por quê? Porque a criança tem dificuldade de passar a mão. é, Uma folha fina até para o idoso deveria ser mais é grossa. verdade. Uhum, É difícil passar. Então, quando você passa, né? E aquilo faz um sentido para a criança, né? E uhum. um movimento que ela gosta. Então, música, que contém a música, estou tentando lembrar, né? Estou com a cola aqui, né? Laços, fitas, música, para não esquecer nada, né? Mas o que é mais importante? É perceber o que dá mais prazer para a criança. Né? Por exemplo, eu tenho um livro que tem uma boca enorme, né, de um tucano. Muito pequenininho, e quando você enfia a mão e faz isso, assusta.
Uhum. Ou você apresenta isso lá de longe, ou você apresenta isso com mais vagareza. Então, a gente vai ter que pensar da criança que a gente está fazendo a mediação. Porque se for para assustar, é pior, né? Você faz o efeito contrário. Então, coisas que ela curta, que ela goste. Cuidado com alguns produtos, né? Tomar cuidado, que existe livros de plástico, mas que a tinta é uma tinta que não tem o selo do Inmetro dizendo, olha, isso aqui pode brincar. Uhum. Isso hoje faz questão de uns 20 anos, é muito mais sério isso, cuida-se muito nisso na editoração do texto, né? Uhum. Então, agora, temas, quanto mais próximo dessa fala da criança, de ter bebê, por exemplo, que ela vai se identificar, a questão é que ela vai se acostumar a esse texto, né? Para se acostumar, ela vai ter usar um livro, ela vai ter que se identificar com isso. Então, também Uhum. não adianta eu usar uma coisa que não faz parte do cotidiano dela. Não posso também restringir, não é Uhum. só aquelas, né? Uma madeira chupeta, não, fralda não é só isso. Mas, assim, eu aos poucos, né, apresentando, né, que eu faço a minha biblioteca para o meu filho, por exemplo, de forma que eu vou apresentando e vou aumentando progressivamente o conteúdo e esses elementos aí. Então, Uhum. pense, mas que evitar o contato com obras, eu acho assim que é censurar. Deixa lá, ela vai descobrir sozinha, então, se você é uma criança que tem medo. Larga o bico lá, mas com certeza você vai encontrar mais tarde ela enfiando o dedo bem no bico do tucano lá. Porque aquilo, em movimento ela tem medo, porque ela é o mimetismo, desculpa, mimetismo não, é a crença, né, que aquilo ali tem vida. Aquilo tem Uhum. vida. Então, quando abre um bicão assim do tucano, ela se assusta. Então, muito cuidado, porque para aproximar a criança de acordo com a idade. Então, assim, ela precisa. Por exemplo, tem um livro chamado Pum. Tem pais que acham isso mesmo vergonha. É escatológico isso. Não, gente. Porque você vai lá e. Eu até fiz com a língua agora, né? Vai lá perto, aquele barulho. Todos nós soltamos um pum. Por que a criança não pode ter um livro de pum? Isso é censura. Isso é cercear a Uhum. criança do lúdico, do engraçado, do humor, Sim. que é tão Uhum. saudável nos nossos corações, né? Até para nós. Eu, assim, me pego em bienais, assim, cheirando o livro, olhando. Eu falei pro marido da Silvertoff, o Tato, ai, que vontade de briscar suas bochechas, porque era bem rosada, igual os livros que ele ilustrava para ela, que tinha as bochechas sempre rosadas. Sabe aquela coisa Uhum. que eu não percebi que eu estava em outro ambiente, que era um ambiente de adulto, né? Larguei, não tem importância. Então, essa coisa que a gente se entrega. Uhum. A gente se entrega na infância e vai continuar se entregando, né? Se Deus, se possível, É. né? Entregando ao texto. É uma entrega amorosa, eu me entrego para o texto. E a gente tem que levar a criança, então, a se acostumar, a aprender a manusear, a descobrir que as páginas, né? Uma coisa tem sequência. Isso ela vai descobrir loguinho. Um aninho. Minha sobrinha fez um aninho. A minha nova sobrinha neta fez um aninho agora, mês de agosto também. Ela enfia o dedinho já. Eu vejo, porque eu não tenho lá, né? Estou tudo de escondidinha com a minha mãe, mas eu vejo pelos filmes. Ela pega os livros que eu dei para ela, ela já começa a seguir a página cartonada. Então a gente tem que É. colocar desde muito cedo. Eu me alonguei demais, né? Não, Mas o mas tá importante é ótimo. que tenha a conversa a respeito desse texto com a criança. É a Uhum. conversa e o afago. A conversa e o momento de carinho que importa. Na banheira, né? No quarto, na cama, não sei onde você estiver com essa criança. Vai para o consultório, a criança vai ficar ali pequenininha, inquieta, leva um livro, põe esse livro e vai em frente. Marque presença com o livro na vida das suas crianças. Seja ela filhos, etc, Uhum. etc. Eu vou aproveitar o gancho. A gente está quase terminando, eu não quero abusar muito da sua boa vontade, embora eu esteja adorando a conversa e acho que Ah, eu teríamos também estou assunto aqui para passar muito tempo conversando, mas eu tenho recebido muitas perguntas. Ontem mesmo, uma amiga me mandou via WhatsApp uma pergunta dizendo que a filha de uma amiga estava muito agitada e que só ficava com o telefone na mão, e as pessoas estão muito preocupadas com isso.
né? Ao mesmo tempo que os próprios pais colocam esses eletrônicos nas mãos das crianças, eles chegam no momento em que eles acham preocupante ter oferecido. Então acho que está todo mundo meio que vivendo esse dilema de não saber se deve, se não deve. Como que você, que atua nessa área, que estuda essas questões, vê? É possível? Dá para dividir? É prejudicial? Não é? Né? Eu sei que eu estou fazendo uma pergunta muito abrangente e que talvez a gente não tenha essas respostas ainda, porque estamos vivendo esse momento, estamos conhecendo, mas como é que você analisa isso? Tem espaço para tudo? Eu vou de novo usar minha mãe. Minha mãe é uma filósofa, quase não tem estudo, teve até a terceira série primária, né? Uhum. Mineira de Pouso Alegre, já estava contando para o Wagner, de sul de Minas. Mineiro tem uma forma gostosa de contar histórias, gosta de história de assombração. Eu recomendo olhar no YouTube Adriano Messias, se conseguir localizar. Ele é um mineiro também e conta bastante história de assombração e bebê não, tá, gente? Mas as crianças maiores gostam muito, né? Mas a minha mãe fala que tudo que passa sobra. Olha que frase filosófica. Então, tudo que é além da conta não vai ser legal para a criança. Não sou contra as mídias, até foi agora muito útil para professores e para os pais, né? Mas não é só. E também não fica só naquela assim, tem que ler livro. A criança nunca viu o pai e a mãe lendo, ou o modelo. Ou o professor, que eu te falei, professor do pai, não vê. Como que é prazeroso se o pai e a mãe não faz isso? Como que eu tenho se ele não faz isso? Então, esse aspecto é muito importante. Então, penso que tem que fazer o equilíbrio, sim. E pode crer. Olha que falei uma frase, né? Gíria. Pode acreditar que você para a criança e fala assim, vou ler esse livro para você. Ela para tudo. E ela vai para o livro, sim, principalmente nessa faixa. Ela vai para o livro, sim. É mentira. Falar, a criança não quer mais texto, não quer mais livro impresso. Mentira. Criança quer, sim. Ela vai, porque é aquele mundo. Aí, principalmente esses que abrem, assim, que faz todo aquele, né? Aqueles recursos lá. Muito texto, são bons o texto e o recurso. Tem uns que é só recursos, aí acho que é tomar cuidado, né? Só efeito especial. Então, ela para, assim. Ela larga lá o tablet e vem falar com você. Ela vai sentar, ela pega, você põe do lado ali, ou sentado, depende do grau que você tem de atividade com a criança, põe a criança sentada na tua perna, no teu colo, e conta. Então, não pode deixar de apresentar as tecnologias. E hoje já tem muita coisa boa. Hoje já tem muita coisa boa. Né? Verdade. Tem muita coisa que é pseudo boa, né? Toma cuidado. Mas não dá para ficar assim isso também. Agora, o uso excessivo vai ter vários prejuízos, não só cultural, como físico, biológico, coluna, etc. Né? Então, sempre tem que. Então, é questão de bom senso. Não deixar de levar, né, essas mídias, essas possibilidades, porque tem gente hoje também que publica alguns livros. Nesse debate que eu vi com os escritores, o Roger Mello, dois que eu amo, e André Neves, que eu amo demais, esses dois. Quem não conhece, ele vá atrás, que são maravilhosos. O debate era a respeito disso, só virar PDF, né? Que algumas editoras já estão pedindo para publicar alguns só em e-book. Até a pandemia criou essa necessidade. Não sei se vai se expandir, tá? Não sei. Sim. Não sei que as coisas vão acontecer ainda. Então, se alguns livros podem ser impressos, alguns só e-book, você vai lá e compra por sei quantos reais, baixa. Claro que vocês já, mais do que eu, vocês têm bastante, devem usar muito isso. Como o Scooby, você vai lá e baixa, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a criança, ela precisa saber que existe isso, que é gostoso, divertido, mas que existe também o livro. Que tirar das crianças também é falta de bom senso, né? Sim. Porque o livro, por mais que estão apregoando, ele não vai acabar tão cedo. Não vai. E tudo apresentar de uma forma lúdica, né? Oferecer possibilidades. Você pode usar o celular, mas vamos também criar um espaço para a gente fazer uma brincadeira? Vamos fazer uma cabaninha de lençóis? Delícia. E vamos contar uma história ali de baixo comendo pipoca? Né? Vamos fazer uns bonequinhos de batata hoje? Trabalhar toda essa criatividade com a criança, ela vai se interessar.
Ela Aí você vai me fez lembrar querer. uma coisa, Wagner, posso Oi? falar? Pode, claro. Me fez lembrar uma coisa. Quando eu tive uma livraria infantil, Ah, é? poucos anos, 5 anos Aham. só, chamava Maluquinha, por causa da Uhum. Maluquinha, mas principalmente por causa do Ziraldo, que é o meu ídolo, né? Aham. E ele já estava marcado para ele vir, aquela coisa toda. Aí ele sofreu um problema de saúde e adiamos 2, 3 meses. Então, para suprir a necessidade, eu amarrei um lençol, 4 pontas fora da livraria, assim, e assim, o lençol, no verso, eu coloquei várias tirinhas, que eu tinha essa coleção, aquelas tiras do Menino Maluquinho, né? Aham. Eu colei no lençol embaixo, assim, e pus um monte de colchões. Amarrei bem baixinho, que a criança tinha que entrar rastejando, Uhum. deitar e ficar lendo. Então, ela tinha que ficar lendo as tirinhas. Olha, pena que não filmei na época, a gente não tinha muita essa iniciativa. Mas era um tal de perninha batendo assim nos lençóis e morrendo de rir, porque eu escolhi as mais engraçadas. Então, esse é perfeito. Você pega e cria um espaço, porque essa é a volta para o útero É. materno, voltar para ir para uma cabana, Uhum. essa tenda que eu fiz, né? Com as tiras do Menino Maluquinho. Então, o brasileiro tem criatividade. Muita. Faz coisas sem É. recursos, né? Então, aproximar esses textos das pessoas, das crianças, do bebê, com muita cor e imagem, para que as pessoas realmente, para que sejam, né, realmente pessoas, como diz um psicanalista francês, adultos felizes. Né? Vamos tentar produzir adultos felizes, né? É Principalmente nessa verdade. fase. Bom, Sueli, para a gente encerrar, você quer deixar alguma mensagem, algum recadinho, falar alguma coisa para quem está nos vendo, dar uma dica? Agora o espaço é seu, fique à vontade. Se eu já tomei todo o seu espaço? Nada, esse espaço é nosso, né? Eu É, quero dizer que vamos ocupar, gente. Ocupação. Vamos ocupar o espaço, não é ocupar de pegar para a gente, mas ocupar mesmo. Está no ponto de ônibus, está lendo poesia. Abre uma. Tá esperando, está com muito sol, está com uma sombrinha no sol lá. Lê uma poesia. Não se deixa inibir. Mesmo que as pessoas achem que a gente é um tanto maluca, leia poesia. Fale de texto, né? Se abram para os textos, se entreguem aos textos também, para que a gente, mesmo que a gente não compreenda um texto agora, porque nós não somos igual a criança que somos mais abertos, né? Não compreendo um texto agora, podemos daqui a pouco retomar esse texto e compreender. Tá? Então, eu estou participando agora de uma rede chamada Rede Mediar. Eu vou mandar o link para o Wagner, se quiserem entrar lá e registrar seus projetos. O objetivo é colocar disponível projetos que acontecem no Brasil, não importa onde, né, de mediação de leitura. Não importa o profissional também. É para incluir o projeto lá, aí tem toda a descrição como você deve fazer, né? O que eu penso que a gente precisa tentar e ficar mais atento nos últimos tempos é não achar que contos de fadas são lobo mau, que vão assustar a gente. Tente o mais próximo possível dos contos originais, não se aproprie de textos muito empobrecidos, né? Seja ele no site, seja ele nos livros publicados. Tente o mais próximo do original, que são mais densos. Não tenham medo dos contos de fadas, eles apontam dores que a gente, agora principalmente, né, com tantas perdas, apontam separação de pai e mãe. Quanta separação está acontecendo, né? Apontam dores, né? Os contos tradicionais, os contos africanos, não tenham preconceito contra os textos africanos por causa de questões religiosas, por causa de questões místicas. O misticismo está na cabeça de cada um. São equívocos. O Brasil é formado muito por pessoas que têm origem africana, que é preconceito, é desrespeito, é maldade a gente querer colocar isso debaixo do tapete. Então, eu penso que a gente precisa alterar o máximo que a gente puder, falar muito com as pessoas, para largar de ter preconceito, para não ter preconceito com textos, não. Ou se for ruim, não apresente para a criança, tem texto ruim, sim. Tem texto preconceituoso, sim. Seja seletivo, sim. Mas não seja preconceituoso de achar que não pode ter contato com textos, né? Então, e que são perigosos.
perigosos são os adultos que pensam dessa forma equivocada. Os textos não são perigosos, porque quando ele é raso, a criança passa e dispensa. A criança é muito mais esperta que a gente. Quando eles são profundos, eles resolvem questões, eles apaziguam mesmo emoções, dores. Eles fazem a gente nos desprender o que a psicologia chama das crenças limitantes, que eu sou feio, que eu sou burro, que eu sou pobre, que eu sou negro, que eu sou japonês, que eu sou zoiudo, que eu sou gordinho, né? Faz com que a gente, dessas crenças que a gente ouve na infância e que tem dificuldade de desprender. Façam isso para vocês primeiro, curtam o texto primeiro, para depois apresentar para alguém. Porque uma criança é coisa séria, brincar é coisa séria, e o ser humano deve ser sério, não sisudo, mas sério nessa relação com todas as faixas etárias, até, né, a terceira idade, até os idosos. Então, muito obrigada, desculpe se eu me alonguei em alguns momentos, e forte abraço para vocês. Nada, muito obrigado, Sueli. Eu agradeço de coração essa sua participação. Eu acho que essa conversa ela vai expandir muito os horizontes para as pessoas que acompanham aqui o nosso canal, principalmente os professores, né, aqueles que lidam com a leitura, que vão colocar o livro nas mãos das crianças. Então vamos ouvir esses conselhos, vamos procurar os profissionais que estão estudando, né, que pesquisam, vamos nos informar sobre como escolher um livro, sobre como mediar, né, uma história. Então eu estou extremamente envaidecido de ter tido a sua presença aqui hoje. Agradeço de verdade a sua prontificação imediata em aceitar o meu convite e conceder um tempo da sua agenda para estar aqui conversando comigo e com as pessoas que nos acompanham. E eu espero que vocês que nos assistiram tenham gostado, tenham absorvido essas mensagens e que entendam que estamos precisando ser mais sensíveis, né? Falar de literatura é falar de sensibilidade, então vamos ser mais sensíveis, vamos propor a palavra com mais carinho, com mais afeto, vamos criar espaço, né, para que essas palavras entrem na nossa vida de uma forma substancial, de uma forma firme, de uma forma alegre e leve, firme, mas leve, serena. É só assim, gente, que nós vamos formar leitores. Não adianta impor. Literatura é arte, literatura não pode ser imposta, ela deve ser apresentada, bem trabalhada e sempre com muito afeto. Então, muito obrigado a vocês e em breve a gente se encontra aqui de novo no canal para mais uma conversa com outro convidado. Então, a vocês todos, meu grande abraço.